Gente, vamos fazer as tortinhas. Hoje eu vou fazer ela de coco cremoso, brigadeiro, tá certo? Brigadeiro cremoso, de limão, tá certo? E o de ninho. O de ninho, gente, o recheio de ninho eu vou usar o mesmo que eu usei pra rechear o bolo, porque sobrou um pouco. Então dá pra gente aproveitar ele e rechear também as casquinhas, que fica uma delícia, tá certo? Gente, eu vou pôr esse tanto aqui de farinha de trigo, tá? Mas você coloca o tanto que vocês acharem melhor. Deixa eu fazer assim, eu vou colocar no copo, porque aí fica mais fácil, porque a gente vê quantas quantidades de farinha que eu vou usar, tá certo? E quantas tortinhas vai usar, vai dar, né? Pra esse tanto de farinha que eu usei, tá bom? Só um momentinho, que eu vou pegar o copo aqui. Vou usar esse aqui, gente, que ele é uma medida de um copo americano, tá bom? E a gente vai medir aqui, tá certo? Vamos encher ele mesmo até em cima, tá certo? Ó, gente, ele tá aqui, ó, abaixo dessa marcaçãozinha que ele tem aqui na borda, tá bom? Então foi um copo. Tudo certinho, tá abaixo, gente. Abaixo da marcaçãozinha que tem aqui. 2 copos. Três copos. Quatro copos. Quatro copos, gente, um quase cheio. Aí vocês viram que ficou faltando 2 dedinhos, tá? Pra ficar abaixo da linha. Então foi 4 copos e um pouco de meio de outro. Então vamos pôr assim, 4 copos e meio. Tá certo? Deixa eu só limpar aqui, pessoal. E agora a gente vai pôr a margarina, tá certo? Fica da sua preferência, gente. Ou margarina ou manteiga, tá bom? Vocês que escolhem aí o que vai ficar melhor pra vocês. Eu costumo usar mais a margarina mesmo. Porque ela é mais em conta, né? Do que a manteiga. E fica o mesmo efeito, gente. Não muda nada, tá bom? Ela fica do mesmo jeito. Tanto você usando a margarina como a manteiga. Ela vai ficar do mesmo jeito, tá certo? Derretendo na boca do mesmo jeito. Vamos pôr aqui. Deixa eu pegar aqui uma colher que fica mais fácil que eu dar. Aqui, gente. Uma colher de sopa bem cheia, tá? Como vocês podem ver, ela tá bem cheia mesmo. Uma. Bem cheia, gente. 2. 3. 4. 5. Vamos mexer primeiro, tá? Porque talvez precise de mais e talvez não. Agora a gente vai mexer aqui com a mão. Tá certo? E vai envolver, gente, essa margarina, tá certo? Por toda essa farinha de trigo, tá bom? A parte da massa, gente, não tem segredo, porque é só isso, tá certo? E você vai parar, gente, de pôr margarina, né? Se caso a massa aqui ficar seca, você só vai parar de pôr margarina quando ela desgrudar da sua mão. Você põe mais um pouquinho, tá? Se ela ficar um pouco seca, você põe mais um pouquinho de margarina, mas não muito, tá? Porque senão ela desanda. Mas aí tem como você consertar, só aí você pôr um pouco mais de trigo, tá bom? E se ela ficar muito molhada, pessoal, só aí vocês pôr um pouco a mais de trigo, tá bom? Que o ponto dela é você pegar com a mão e ela não grudar, tá certo? Ela soltar da sua mão. Esse que é o ponto certo dessa massa. Aí a gente tem que amassar aqui, tá bom? Deixar bem envolver toda essa farinha nessa margarina. Gente, eu faço com a margarina porque ela é mais econômica. E outra, né, pra trazendo também receita pra vocês que não tem muito dinheiro pra investir e quer vender alguma coisa, pois por causa dessa quarentena, né, muita gente ficou desempregada. Principalmente quem é autônomo, quem trabalha pra
pra ganhar seu pão, né, de cada dia, que não é fichado. Então, gente, eu fico trazendo umas receitas aqui que são mais em conta pra vocês, tá certo? Que vocês não gastam muito, tá bom? Então, gente, a opção é vocês usarem a margarina, tá certo? Porque uma margarina de 500 gramas, ela é um preço razoável, né? Eu pago aqui em uma de 500 gramas, aqui em Paraupeba, interior de Belo Horizonte, eu pago no mercado R$3,68. R$3,68. Então, eu acho um preço super em conta, né? Sendo que com a margarina de meio quilo, né? Que é 500 gramas, você consegue fazer, dependendo da quantidade de massa, se for uma massa muito grande como essa, que eu cheguei a usar, ó, quase a margarina toda, mas ainda sobrou. Você consegue fazer duas massas, se for pela quantidade dessa massa aqui que tem aqui, ó. Porque aí vocês talvez estejam vendo pouco, mas ela deu muito. E aqui, se for tortinha da pequena, vai dar pra fazer bastante. Bastante mesmo. E se for da grande, também vai dar pra fazer um tanto bom. Então, vai dar pra você... Como é uma base, gente, é uma receita, né, de um doce. Porque ele é salgado e doce ao mesmo tempo. Então, assim, dá pra vocês venderem, tá? Com preço de custo muito baixo. E vocês ganham 100% o valor aí, tá certo? De lucro. Isso aí vocês calculam aí direitinho, tá certo? Ver quanto é que vocês gastaram, que nem eu gastei a metade da margarina, por exemplo. Aí, por exemplo, deu 50 tortinhas. Aí eu divido R$3,68 por 2, né? Porque eu só usei a metade. Aí vai dar o valor lá. Aí eu vou ver quanto que eu usei de farinha de trigo. E vou dividir também a farinha de trigo, gente. Eu pago R$2,68. Mas hoje eu achei uma... Essa que eu usei foi o resto que eu tinha aqui, de R$2,68. Mas atualmente, às vezes, eu acho de R$2,30, que foi a que eu comprei agora dessa vez. Porque a farinha é sem fermento, tá, pessoal? R$2,30. Então, assim, se tiver promoção, gente, vocês peguem, tá bom? Que é melhor ainda, tá certo? E vocês vão ter o lucro 100%. Então, gente, aqui, ó, como vocês viram, ela não tá grudando mais na minha mão, ó. Minha mão fica limpinha, ó. Então, gente, esse é o ponto. Então, para quatro copos americanos cheio, tá certo? Mas não ultrapassa essa linhazinha aqui, não, da borda, não. Da linha pra baixo, 4 copos e meio, né? Deu um pouquinho de meio a mais, mas um pouco, 4 copos e meio. Pra 5 colheres bem cheias de margarina, já deu o ponto certo da massa, tá certo? Não põe mais do que isso, gente. Tá bom? Porque se você pôr muita margarina ou pôr mais trigo aqui, ela vai ficar muito seca. Então o ponto é esse mesmo, ó. Ó, nossa, gente, ela tá na maciez. Isso aqui vai derreter na boca de um jeito. Ontem eu postei nos grupos, né, que eu ia ter dessas tortinhas. Porque eu aproveito, né, gravo vídeo aqui pra vocês. E quando eu vejo que a receita ficou legal, eu vendo, né, eu posto nos grupos dizendo que eu tenho disponível. Porque não dá pra mim fazer uma receita e jogar fora um exemplo, né? Aí não dá. E teve já gente perguntando, pessoal, tá bom? As pequenininhas, gente, que são essas aqui desse tamanho, não sei se vão dar pra vocês ver a forma. Mas assim que ela estiver pronta, eu mostro o tamanho melhor. As pequenininhas, gente, que elas são assim. Elas não são muito grandes. Eu tenho essa, tenho a maior, mas a maior tá ali guardando, mas eu vou fazer da pequena. Eu vendo a 50 centavos, tá certo? Eu vendia, gente, a R$1 e a grande a R$1,50. Só que como tá essa epidemia, então eu fiz a promoção de 50 centavos cada uma dessa. E você mesmo assim tira um lucro 100%, tá bom? Um lucro razoável, porque isso aqui, gente, não vai muita massa, não gasta muito recheio. Então a 50 centavos eu achei um preço bom, tá bom? Depois, gente, eu vou comprar um pacotinho dela e vou ver a referência dela e vou trazer aqui pra vocês, tá certo? Pra vocês procurarem aí na cidade de vocês. Pronto, eu só vou dar uma lavada aqui na minha mão, pessoal, já que a gente volta pra começar as montagens. Pronto, gente, eu tenho algumas aqui. Eu vou pôr nessa assadeira, gente, pra assar, tá bom? E vamos começar a montar isso aqui, tá certo? Mostrando como é que monta. Isso aí você põe um pouco assim no fundo da forma. E ir fazendo movimentos circulares. Empurrando esse excesso, gente, que sobra pra borda. E depois ir cortando assim, ó. Passando só o dedinho na borda que sai.
E ela fica assim. E eu vou fazer em todas assim, já que eu volto com você. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love. Podem ver, sobrou muita massa ainda, tá certo? Não usei nem a metade da massa que eu fiz. E aqui, eu tinha 12 forminhas, gente, só que eu não... Tenho que procurar onde tá a outra, mas aqui eu já fiz 11 forminhas, tá bom? E aí, como o recheio é que nem o de brigadeiro, o de limão, o de limão eu vou fazer tipo um mousse, o de coco cremoso e o de ninho, não vai ao forno, tá, gente? A gente vai levar só as casquinhas mesmo pra assar. E quando tiver assada, que aí a gente acrescenta os recheios. Agora, se caso fosse de leite condensado, aí sim, você já pode vir com leite condensado. Coloca só um pouquinho, tá, pessoal? Não coloca muito, porque é arriscado. Na hora que tiver no forno, transbordar e vai grudar aqui na redor da sua forminha. Vai ficar ruim pra você desenformar. E outra coisa, que se transbordar vai ficar com aparência feia, então não é bom. Vocês põem só um pouquinho, tá? Porque o pouquinho que vocês colocar depois que for no forno, ela, como a massa vai assar, ela vai crescer um pouco a massa. E esse recheio vai subir. Então, vocês põem um pouquinho. Aí sim, o leite condensado você pode pôr um pouquinho em cada e levar... Perdão. E levar pra assar, tá bom? E aí, gente, quando tiver um pouquinho douradinho, tá? Você já pode tirar do forno, tá bom? Agora, esses outros recheios, que nem o de brigadeiro, o de mousse de limão, o de coco e o de ninho, eu vou só assar a casquinha e pôr individual depois, tá certo? Agora eu vou levar pro forno, gente, a 180 graus, tá bom? E quando vocês verem que a casquinha não tá com esse aspecto, né? Com essa cor assim de cru, né? Ela já tá com aspecto de assado. Aí vocês podem tirar do forno, tá bom? Quando tiver no ponto, gente, que tiver no ponto de tá assada, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que são, tá certo? Enquanto isso, a gente vai preparar, tá certo? O de brigadeiro, porque eu não tenho pronto. Então, mais ou menos esse tanto assim de margarina, não uma colher cheia, tá? Como vocês podem ver, sobrou um pedacinho aqui, então só um pouquinho de margarina. Um creme de leite e um leite condensado, tá bom, pessoal? E vai sobrar, gente, a gente vai rechear as casquinhas, porque como eu vou fazer de sabores variados, então vai sobrar recheio, tá certo? Que você pode estar guardando, né, num recipiente aí com tampa. Tampa direitinho, tá certo? E conserve em geladeira por 7 dias, tá certo? Não pode passar de 7 dias. Então, como eu tô fazendo hoje é terça-feira, então eu tenho até terça de manhã, tá certo? Pra consumir todo esse recheio. Ou terça de manhã, ou segunda de manhã, tá certo? Ou segunda de tarde, ou terça de manhã, tá certo? Mais do que isso, pessoal, não pode passar, tá bom? Justamente porque vai creme de leite e tal. Então não é legal vocês deixarem passar mais de uma semana. A gente vai usar 4 colheres de achocolatado. Bem cheia, tá? 1, 2, 3, 4.
E agora, gente, a gente vai dar uma leve mexida, tá? Antes de levar ao fogo, vamos misturar aqui um pouquinho, tá certo? Pra não ter gruminho, essas coisas, quando terminar de fazer o brigadeiro. Vamos dar uma leve mexida aqui. E agora, pessoal, a gente vai levar em fogo baixo, tá bom? Não muito baixo, tá, pessoal? De médio, mais ou menos, pra baixo. E a gente vai mexer isso tudo no fogo. E já que eu volto com você, o fogo já tá ligado. E agora a gente vai mexer aqui, gente, até engrossar, tá certo? Não deixe engrossar muito, tá, pessoal? Porque senão não vai passar no saquinho, tá certo? Porque fica na preferência de vocês. Se vocês querem no saquinho, né, encher as casquinhas no saquinho. Ou com a colher. Eu acho melhor no saquinho, porque fica até mais fácil. Com a colher já fica um pouco difícil para espalhar. E no saquinho já fica o jeitinho certinho, tá bom? E agora, gente, eu vou mexer aqui até dar uma engrossada. E quando ficar no ponto certo, eu volto com vocês, tá certo? Pronto, gente. Esse aí é o ponto do brigadeiro. Desculpe, gente, é porque a imagem ficou um pouco escura. Eu tentei clarear o máximo que deu. E o ponto dele é esse, ó. Que ele fica caindo em pedaços, tá? Que ele não fica muito ralo. Ele fica caindo nos pedaços grossos. E quando você passa a espátula no fundo da panela, você dá pra ver o fundo da panela. Não deixa ficar muito duro, porque senão fica ruim pra passar no bico de confeitar, tá bom? Gente, o ponto certo da empadinha é esse. Tá bom? Que ela fica um pouco douradinha. Não deixa dourar demais não, pessoal. Senão ela queima com facilidade, tá bom? Mas aí, gente, quando você vê assim, ó, desgrudando da vasilha, é porque já tá no ponto, tá bom? Você pode desligar. Pronto, gente, já terminei de assar todas. Ó, ela fica assim, meio douradinha, esse é o ponto. Ao todo, gente, com aquela medição lá de farinha de trigo e de margarina, deu 53 empadinhas, tá bom? Pra vocês verem, com o pouco que a gente fez, deu bastante empadinha. Tá certo, gente? E a gente agora vai começar a rechear, tá bom? Pronto, gente, esse é o recheio de brigadeiro. Ele ficou assim, ó. Super cremoso, tá vendo? Não ficou nem muito duro, tá certo? Nem muito mole, ele tem que ficar nesse aspecto aqui, gente, cremoso. Tá bom? Pra gente conseguir rechear as casquinhas. Vou aqui, gente, começar a rechear elas com vocês, tá bom? Deixa eu só dividir aqui pra ver quantas casquinhas de cada sabor eu vou ter que fazer. Só um momentinho. Vamos fazer a sortida, tá, pessoal? Vou só pegar um saquinho aqui pra tá auxiliando melhor a gente colocar esse doce. Deixa eu pegar um copo. Vou colocar assim, dentro de um copo pra ficar melhor. E agora a gente vai pegar um pouco desse brigadeiro e pôr aqui, tá, gente? Não precisa se encher esse saco todo que tá aqui não, tá bom? Põe só um pouquinho, porque também não vai muito recheio, tá? Vai um tanto razoável. Então não precisa se encher tanto. Pra fora! Já coloquei aqui no saquinho, ele já tá com a pontinha cortada, tá certo? E agora a gente vai começar a rechear. Vou rechear essa aqui, pessoal, que tá mais fácil. Numa bandejinha mais fácil, tá certo? E é simples, gente. Se vocês pegarem depois, eu vou colocar na caixotinha, tá bom? É porque eu podia ter até colocado na caixotinha agora logo pra ficar mais fácil. Mas aí eu vou deixar pra pôr depois. Pronto, gente. Só isso. Põe o recheio no meio.
Essa é a parte mais fácil que tem. Que é de pôr o recheio no meio. Só, gente, cuidar pra não apertar muito a casquinha, tá? Porque ela fica muito... tá vendo aqui, ó? Se brincar, ela quebra com facilidade, tá bom? Porque ela ficou... de derreter mesmo na boca, gente. Ela ficou bem... Como é que eu posso fazer? Falar. Bem amanteigadinha mesmo. Tá bom? Se você não quiser que ela fique com um pouquinho de sal... Pra você que não pode com sal... Só é você pegar, gente, e comprar a margarina sem sal, tá certo? A que eu usei tem sal, tá bom? Mas se caso você não puder com sal, né? Só é vocês usarem uma sem sal, tá bom? E vocês também podem estar fazendo, gente, se vocês não quiserem também, né, o recheio não muito doce, só é vocês usarem cacau em pó ou chocolate em pó, porque ele é um pouco mais amargo, então... Suas tortinhas não vai ficar muito doce, tá certo? Então, vocês podem fazer, gente, que é uma delícia. Seus clientes, né, se você for fazer a primeira vez pra vender, pode fazer, tá certo? Que vai dar super certo. As pessoas que nunca comeram, quando for comer a primeira vez, vai amar. Porque é uma delícia, tá bom? Pode fazer aí sem medo. E outra, né, gente, em conta também que os valores dos ingredientes que a gente usou, né, é super em conta. E eu nem usei o farinha de trigo todo, nem usei a margarina toda, né? Então, daria pra me fazer mais uma massa novamente. Então, pode fazer aí que o custo é super baixo, tá bom? Pronto, gente. Elas ficaram assim. Ó, super bonitinha, super fofinha. Vou colocar a câmera aqui mais pra baixo pra vocês poderem dar uma olhada. E elas ficaram assim, ó. E como a gente põe creme de leite, então ela não ficou muito doce, tá, pessoal? Nossa, já tá me dando água na boca, gente. Uma vontade enorme de comer. Aí agora eu vou reservar essa e vou pegar as outras pra gente fazer, tá certo? É do mesmo jeito, tá bom? Essa aqui agora, pessoal, é de ninho, tá? Vou fazer algumas também de ninho com brigadeiro aqui. Vamos lá fazer algumas assim, né? De ninho com brigadeiro. Ó, uma metade ninho. E um pouquinho de brigadeiro. No caso, vira dois amores, né, pessoal? É bem isso. Ó. Brigadeiro. E o ninho. E fica assim. No caso, dois amores, né? Normalmente é como eu conheço, né? Ou dois amores ou bem casado, né? Varia muito, né? De lugar pra lugar, o nome que chama isso. Vou fazer algumas mais de ninho, gente, porque o pessoal daqui da cidade gosta bastante de ninho. Essa de ninho, pessoal, eu vou pôr um pouco de leite em pó em cima, pra ficar melhor. Vamos fazer mais algumas de brigadeiro com ninho. Tem que ter muito cuidado, pessoal, que ela quebra com muita facilidade. Agora vamos pôr o de brigadeiro, né?
Elas ficaram assim, tá? A queijo de ninho com brigadeiro. Eu só fiz algumas mesmo, mas a maioria é tudo de ninho. E ela fica assim, uma fofura. Agora eu vou pôr um pouco de leite por cima, já que eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pronto, gente, esse foi o final, gente. Eu coloquei o leite em pó em cima de algumas, mas eu não gostei, então não coloquei em todas. Achei melhor deixar ela assim, sem o leite em pó mesmo. Essa aqui é de brigadeiro, ela ficou assim. Acabou, gente, que eu só fiz de brigadeiro e leitinho mesmo. Tá bom? Mas aí depois eu trago com outros recheios, Mas, gente, vocês podem fazer com o recheio que vocês quiserem, com mousse de limão, com mousse de morango, mousse de maracujá, tá certo? Só que esses recheios que eu falei agora pra vocês colocam do mesmo jeito que eu coloquei. Assa primeiro todas as casquinhas, né, que é as forminhas, e depois de assada é que vocês põem o recheio, tá bom? E deixa a casquinha esfriar, tá, gente? Não põe o recheio na casquinha quente, não, que é arriscado o seu recheio azedar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo e até o próximo vídeo.